Se você entender isso, nada mais vai te parar. E não é porque os obstáculos vão desaparecer, não é porque a vida vai ficar fácil ou porque tudo vai começar a dar certo de repente. É porque você vai mudar a forma como enxerga tudo. E quando isso acontece, o que antes parecia impossível deixa de ser uma barreira e passa a ser apenas parte do caminho. A maioria das pessoas acredita que o problema está no mundo, nas circunstâncias, nas dificuldades, nas pessoas, nas oportunidades que não aparecem. Elas passam a vida inteira tentando ajustar o ambiente ao redor, esperando que algo mude para que então possam avançar. Mas existe uma verdade que muda completamente esse jogo. O maior bloqueio nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Porque agora você para de procurar culpados e começa a assumir controle. Você para de esperar o momento certo e começa a criar o momento. Você para de depender do que está fora e começa a trabalhar o que está. Dentro, Napoleon Hill dizia que a mente humana pode realizar tudo aquilo que pode conceber e acreditar. Mas existe uma parte dessa frase que poucos realmente entendem. Não é apenas acreditar. É sustentar essa crença mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. Esse é o ponto que separa quem avança de quem para. Porque acreditar quando tudo está bem é fácil. Difícil é manter a direção quando surgem dúvidas, críticas e dificuldades. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Não porque não tem capacidade, mas porque não consegue sustentar a própria mente. A mente começa a questionar, começa a duvidar, começa a criar cenários negativos. E quando isso acontece, as ações começam a mudar. O foco diminui, a consistência desaparece. A direção se perde. E então a pessoa conclui que aquilo não era para ela. Mas, na verdade, o problema nunca foi a oportunidade. Foi a falta de estabilidade interna. Se você entender isso, algo muda. Você percebe que não precisa eliminar dificuldades para avançar. Você precisa desenvolver força suficiente para continuar apesar delas. E isso muda tudo. Porque agora você não depende mais de condições perfeitas. Você cria progresso mesmo em condições imperfeitas. Existe um padrão invisível que se repete na vida de quem conquista grandes resultados. Essas pessoas não são as que nunca falham, não são as que nunca sentem medo, não são as que nunca enfrentam dificuldades. Elas são as que continuam mesmo assim. Elas entendem que o desconforto faz parte do processo, que a dúvida vai aparecer, que o medo vai surgir, mas nada disso precisa ser um motivo para parar. Napoleon Hill estudou durante anos pessoas que alcançaram grandes resultados e percebeu algo muito claro. Elas não eram guiadas pelo que sentiam no momento, elas eram guiadas pelo que decidiram construir. E essa decisão era mais forte do que qualquer emoção passageira. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas tomam decisões baseadas no que sentem. Se estão motivadas, agem. Se estão desanimadas, param. Se estão confiantes, continuam. Se estão com medo, recuam. Isso cria uma vida instável. Uma vida que depende de fatores que mudam o tempo todo. Mas quem entende esse princípio vive de forma diferente. Essas pessoas decidem antes e depois mantêm a decisão. Mesmo quando não estão com vontade, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. E isso cria algo extremamente poderoso, consistência. E consistência constrói tudo. Existe algo que você precisa entender agora. Você não precisa se sentir pronto para agir. Você precisa agir. Isso vai te preparar. Você não precisa eliminar o medo para avançar. Você precisa avançar e o medo perde força. Você não precisa esperar confiança para começar. Você precisa começar e a confiança se constrói. Essa inversão muda tudo. Porque agora você não fica mais parado esperando o estado ideal. Você cria movimento e o estado se ajusta.
Napoleon Hill dizia que a persistência transforma o desejo em realidade. Mas essa persistência não é apenas continuar tentando. É continuar acreditando, continuar agindo, continuar avançando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E esse é o ponto onde a maioria falha, porque as pessoas querem ver resultado rápido. Querem sinais imediatos, querem confirmação de que estão no caminho certo. E quando isso não aparece, elas duvidam. Mas quem entende esse princípio sabe algo diferente. Sabe que existe um período invisível, um período onde o esforço ainda não aparece externamente, mas internamente tudo está sendo construído: disciplina, resistência, clareza, força mental. E é isso que sustenta o resultado quando ele chega. Talvez você esteja exatamente nesse momento, fazendo coisas, mas sem ver resultado. Tentando, mas sem retorno imediato. Sentindo que está avançando, mas sem reconhecimento. Se isso está acontecendo, existe algo importante que você precisa lembrar. Você pode estar mais perto do que imagina, mas se parar agora, nunca vai saber. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. E isso acontece porque esse passo não é visível. Ele não avisa que está próximo. Ele não dá sinais claros. Ele apenas exige que você continue. E continuar exige força. Não força física, força mental. A capacidade de seguir mesmo sem garantias, de manter o foco mesmo sem aplausos, de continuar mesmo sem resultados imediatos. E quando você desenvolve isso, algo muda dentro de você. Você deixa de depender de validação, deixa de precisar que tudo esteja alinhado. Deixa de buscar aprovação constante, você simplesmente continua. E isso cria algo que poucas pessoas têm: autoridade sobre si mesmo. Você passa a confiar nas suas decisões, a confiar no seu processo, a confiar na sua capacidade de continuar, e isso muda tudo. Porque agora você não para mais por qualquer motivo. Não desiste por qualquer dificuldade. Não muda de direção por qualquer opinião. Você se torna mais firme, mais estável, mais difícil de ser parado e... Por isso que, quando você entende isso de verdade, nada mais te para. Não porque não existem obstáculos, mas porque você deixou de ser alguém que para diante deles. Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você tem parado por causa das circunstâncias ou tem continuado apesar delas? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase poderosa. Eu continuo, independente das circunstâncias. Isso pode parecer simples, mas repetir essa decisão todos os dias muda tudo. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo disciplina e construindo uma mentalidade realmente inabalável, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também estão buscando evoluir. Lembre-se de algo importante. Você não precisa que o caminho seja fácil. Você precisa ser forte o suficiente para continuar. E quando você se torna essa pessoa, nada mais te para. Nos vemos no próximo vídeo.